Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, irmãos, pelo bispo, homem de Deus, né, o anjo dessa igreja, pelos líderes que acreditam em mim. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, o tema dessa pregação é uma pergunta: para onde você quer ir? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e pergunte para ela: para onde você quer ir? Então, irmãos, o tema dessa pregação é: para onde você quer ir? É uma pergunta. Irmãos, pensa com você mesmo essa noite. Não é um lugar, depois do culto eu vou para minha casa. Não. Para onde que teu espírito está indo, cara? Para onde que a tua alma está indo? Para onde que você quer chegar na sua vida? Onde que você com a sua vida quer chegar? Pensa lá com você, cara, para onde que eu quero ir, mano? Para onde que eu quero ir? Essa pergunta que o Senhor Jesus faz para nós essa noite. Para onde você quer ir? Amém? Irmãos, eu gostaria de falar sobre Pedro. Diga, Pedro. Irmãos, esse homem é o melhor exemplo de pessoa que queria ir para um lugar e Jesus mandou ele para outro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você somos Pedro. Eu e você temos o coração de Pedro. Porque Pedro é um cara que está nas escrituras, irmãos, só que ele é um cara humano. É um cara que erra, tem várias mancadas e acertos, porque ele é um homem humano. É um homem feito de carne, mas que muitos de nós se identificamos, irmãos. Por isso que a melhor pessoa para falar essa noite sobre o exemplo de onde a gente quer ir é Pedro. Amém? Irmãos, eu queria dividir essa pregação em 3 pontos para a gente destacar a vida de Pedro. Amém? O primeiro ponto é o seguinte: Pedro era homem comum. Diga, homem comum. Ou seja, irmão, Pedro está na Bíblia, só que ele era um homem comum. Você é um homem comum? Eu sou um homem comum. Ou seja, eu e você podemos chegar como esse homem chegou. Amém? Irmãos, Pedro, ele era um pescador. E o que acontece? Quando Jesus ele veio para o mundo, irmãos, Jesus ele não estava atrás dos perfeitinhos. Jesus ele não estava atrás dos homens bem instruídos. Jesus não estava atrás daquele que todo mundo acreditava. Jesus estava atrás daqueles que ninguém acreditava. Jesus, sabe quem que ele queria? Aqueles que ninguém dava nada. Jesus, sabe quem que ele escolheu para andar com ele? Os rejeitados, os desprezados. Foi esses homens que Jesus escolheu para andar com ele, cara. E Deus escolheu um pescador, que segundo a história, era um analfabeto. Pedro às vezes nem sabia ler. Um pescador ali que começou a caminhada dele, se batendo para ganhar uma grana, tendo família para sustentar, com a sogra doente. Pedro era esse cara, irmão. E ele estava seguindo a realidade dele. E Pedro era um judeu xarope. Era um judeuzão xarope, Pedro, irmãos. E ele estava lá na caminhada dele, continuando a caminhada dele. E até que um dia ele foi pescar. Estavam pescando ele e os amigos dele, João e André. André era irmão de Pedro. E eles passaram a noite inteira pescando, tentando pescar e não conseguiram pegar nada a noite inteira. Pedrão de cara ali, precisando ganhar uma grana, precisando vender os peixes e não conseguiu pegar nada a noite inteira. E quando estava, irmãos, amanhecendo o dia, já de manhãzinha, ele viu uma multidão na praia e um homem lá naquela praia, pregando. E quando ele chegou com o seu barco, esse homem era Jesus. E Jesus escolheu o barco de Pedro e transformou o barco de Pedro num púlpito para pregar a palavra. Naquele momento Jesus pregou para aquela multidão de pessoas. E depois Jesus olhou para Pedro e falou: agora faz o seguinte, Pedro, vai para o fundo de volta e lança a tua rede do outro lado. Jesus falou isso a Pedro. Irmãos, eu imagino que na cabeça de Pedro ficou pensando assim: cara, esse cara é um carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Esse cara é um carpinteiro, né? Eu sou profissional na área, eu sou pescador já de longa data. Esse cara está querendo me ensinar a pegar peixe? É isso mesmo? Só que Jesus falou: confia em mim, cara, vai lá e joga do outro lado. Ele, beleza, né? Pegou, foi. Quando ele foi lá para o fundo, jogou a rede de novo, ele pegou muitos peixes. Ele quase virou o barco de tanto peixe que ele pegou. E a hora que ele voltou para a praia, lá ele se tocou que aquele homem que falou para ele jogar a rede era o Filho de Deus, era o próprio Jesus, Filho de Deus. Então Pedro, ele se prostrou por terra, e ele falou: sai de perto de mim, Senhor, eu não sou digno de ficar na tua presença, porque eu sou um homem pecador. Pedro se tocou quem que estava falando com ele. Aí Jesus falou: Simão, né, que o nome de Pedro é Simão, segue-me, porque eu farei de você não mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Irmãos, Jesus ele chegou para Pedro. Imagine Pedro, cara. A hora que ele começou, né, a ter um sucesso ali na sua vida, né, na sua vida profissional, Jesus chegou e falou para ele abandonar tudo.
Abandona esse barco, abandona teus peixes e vem e me segue. Porque você não vai pescar peixe, você vai pescar pessoas. Você vai salvar pessoas. E o peixe diferente, você pesca com vara, com rede. Pessoas, você se pesca com palavras. Palavra de Deus. E Pedro falou, demorou. Seguiu Jesus. Aí começou a caminhada desse Pedro, irmãos, desse homem. E Pedro, irmãos, ele era muito louco. Pedro, ele era um cara esquentado, era um cara explosivo, não suportava muito que os outros falassem na frente dele. Era assim, muito louco, Pedro, irmão. Se ele precisava falar alguma coisa, ele falava. Ele chegava já, porque Pedro era assim, irmãos. Pedro era assim. Ele chegava e mostrava que ele estava ali. Muito louco. E começou a jornada dele. E ele ficou 3 anos com Jesus, diga, 3 anos. Até que chegou uma ocasião que Jesus estava conversando com os discípulos dele. Jesus falou, o seguinte, os caras estão vendo os milagres que eu estou fazendo, estão vendo as coisas que eu estou falando. Uns estão falando que eu sou Elias, outros estão falando que eu sou Jeremias. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro olhou, já foi o primeiro a responder, porque não gostava que ninguém falasse na frente dele. Ele falou, olhou bem no olho de Jesus e falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e falou, bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus que está no céu. Eu sou o filho de Deus. Aí Jesus começa a falar, bem-aventurado é você, Simão, porque e eu também te digo que você é Pedro. Ele falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já entregou um manto ali, irmão. Mas o que acontece? As pessoas por muito tempo ficaram perguntando, quem é a pedra? Quem que é a pedra? Quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Muitos acreditam que a pedra é Pedro. Muitos acreditam, né, que a pedra era a ideia que Pedro afirmou para Jesus. Mas quem que é a pedra? Irmãos, o nome Pedro, do grego, é Petros, que significa fragmento de pedra, pedrinha. E quando Jesus falou esta pedra, Jesus no original, Jesus não falou Petros, Jesus falou Petra. Petra, do grego, é pedra, rocha, inabalável, que era um verbo só usado não para homens, mas para Deus. E quando ele fala sobre esta pedra, na língua portuguesa, irmão, essa Bíblia está comigo. Esta Bíblia está comigo. Mas quando eu me afasto, é essa Bíblia. Então Jesus falou, e tu és Pedro, e sobre esta rocha, esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A rocha é Cristo, irmão. E você já vai entender por que a rocha é Cristo. Sabe por quê? Porque depois que Jesus falou isso aí, ele falou, agora é o seguinte, cara. Eu vou ter que morrer na cruz, convém que eu morra na cruz, né? Eu vou morrer na cruz, eu vou ficar morto por 3 dias, no terceiro dia eu vou ressuscitar, né? Pelos pecados e tudo mais. Só que daí Pedro, ele ficou de cara que Jesus falou que ia morrer, e ele começou a repreender Jesus. Ele falou, não, Jesus, pelo amor de Deus, você não pode morrer, tá louco? Você não pode morrer, pelo amor de Deus, né? Tem misericórdia tira esses pensamentos de morte de você não pode morrer. Aí sabe o que Jesus falou? Jesus olhou para Pedro e falou bem assim, para trás de mim, Satanás, porque você me serve como rocha de tropeço, porque você não entende as coisas que são de Deus, somente são dos homens. Naquela hora, acho que Pedro não entendeu nada. O cara me chamou de Satanás, cara. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmãos? Quando Jesus ele falou que ele precisava morrer na cruz, Pedro ele repreendeu Jesus. Mas sabe por quê, irmãos? Todo espírito que impede o propósito de Cristo de morrer na cruz era um espírito satânico. Então, por isso, Jesus não repreendeu Pedro. Jesus falou, para trás de mim, Pedro. Não. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus não repreendeu Pedro. Jesus repreendeu o que estava usando a boca de Pedro. Em Pedro, Jesus continuou acreditando. Em Pedro, Jesus continuou botando fé. Mas naquilo que estava usando a boca de Pedro, Jesus mandou correr. Entende, irmãos? Quando os homens de Deus repreendem você, quando os pastores, homens de Deus, estão repreendendo você, eles não estão repreendendo a tua pessoa, eles não estão querendo denegrir a tua pessoa. Os homens de Deus estão querendo denegrir aquele espírito imundo que quer usar a tua pessoa. Os homens de Deus estão repreendendo o espírito imundo que está por trás, às vezes, da gente, irmãos, quando a gente não tem discernimento. Sabe o que acontece, irmão? Se a gente não vigiar, uma hora a gente pode ser usado por Deus, como Deus usou Pedro para entregar uma revelação ali, ó, tu és Cristo, filho de Deus vivo. Mas se você não vigiar, irmão, 1 minuto depois, Satanás pode usar a tua boca.
Ou seja, irmãos, se a gente não vigiar, eu posso estar aqui pregando. Quando eu descer desse altar, eu posso cometer algo terrível diante de Deus, se eu não vigiar. Por quê, irmãos? Porque o homem de Deus, ele anda em cima de uma navalha. Se ele atorar o pé um pouquinho mais forte, ele corta o pé inteiro. Ou seja, irmãos, o homem de Deus tem que estar totalmente submisso à vontade de Deus. Senão Satanás vai entrar dentro dele e vai fazer um arregaço. Por isso Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Mas em Pedro, Jesus continuou botando fé, e Pedro continuou seguindo Jesus. E como continuaram a caminhada, irmãos? Pedro muito louco. Aí teve uma vez que eles foram para o Monte da Transfiguração. Nesse monte, Jesus chamou só os 3 discípulos mais chegados dele, que era Pedro, Tiago maior e João. Jesus chamou esses 3 discípulos, eles foram para o Monte da Transfiguração. Naquele monte, Jesus chegou lá em forma de homem. A hora que Jesus chegou nesse monte, ele se transfigurou e ficou em formato de glória. As vestes de Jesus resplandeceram, né? O rosto dele, Jesus ficou transfigurado. E naquele momento apareceu Moisés e Elias junto com Jesus. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E os 3 começaram a trocar ideia a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Aí Pedro olhou aquilo lá e ficou de cara, falou, meu Deus do céu, cara. Não vamos sair daqui, aqui tá bom demais. Construir uma tenda aí para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés, e vamos ficar por aqui mesmo. Só que, irmãos, a Bíblia fala que ele não sabia o que estava falando. Mas por que a Bíblia fala isso? Que ele não sabia o que estava falando. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento, Pedro, ele viu Jesus, ele viu Elias e ele viu Moisés. E ele falou, constrói ali uma tenda ali para cada um. Por que a Bíblia fala que não sabia o que estava falando? Porque Pedro, irmãos, ele estava comparando Jesus com Moisés e Elias. Né? Ele não prestou atenção na grandiosidade da pessoa de Cristo. E ele estava meio que comparando Jesus com Moisés e com Elias. Mas, irmãos, deixa eu falar para você, Jesus não é apenas um grande homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele veio para essa terra para morrer pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele é o Salvador da minha e da tua alma, irmão. Ele não é só apenas um cara legal, não é um grande homem, não é um revolucionário. Jesus é o Filho de Deus vivo, ele é a própria verdade encarnada. Foi para isso que ele veio por você, irmão. Depois eles desceram no monte da Transfiguração, continuaram a caminhada. Pedro continuou a caminhada dele, sem paciência, às vezes, mas aprendendo com Jesus. Ele era um dos mais próximos de Jesus, irmãos. Até que chega um momento, durante a caminhada deles, em que Jesus está próximo de ser levado preso para ser crucificado. Então chega na última ceia, diga, última ceia. Chega nessa última ceia, eles estavam todos reunidos. E Jesus estava dando as últimas instruções dele para os seus discípulos, antes de Jesus ser crucificado. E ele começou a levar ideia com os discípulos, estava dando as últimas instruções dele e tudo mais. Até que um momento, irmãos, ele teve que chamar a atenção de Pedro. Irmãos, abra a tua Bíblia lá em Lucas. Lucas 22, 31. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 31, irmão. Lucas 22, 31. Jesus falando. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse-lhe, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. O que acontece? Jesus, ele estava lá, né, dando as instruções para Pedro, né, para Pedro, para todos os discípulos. Aí Jesus, ele pegou e deu um alerta para Pedro. Ele falou, sabe o que Satanás estava pedindo? Satanás, ele pediu permissão para se andar sobre a tua cabeça. Ou seja, Satanás pediu permissão, mano, para acabar com você, para acabar com a tua alma, para fazer de você um escravo dele. Satanás, ele pediu a permissão para se andar sobre a tua cabeça. Aí Jesus fala para Pedro, mas eu intercedi por você. Ele fala, eu intercedi por você, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Sabe o que Jesus estava falando, cara? Pedro, ele estava 3 anos andando com Jesus, não era convertido ainda. Jesus falou, quando você se converter, fortalece teus irmãos. Satanás pediu a tua alma para mim, Pedro. Aí Pedro falou, Jesus, eu acho que você não está entendendo direito, Jesus. Né?
Eu estou disposto a ir ser preso com você, e eu estou disposto a morrer com você também. Eu estou disposto, né? Eu estou disposto, né? Esses aí não sei, o resto dos discípulos não sei, mas eu estou. Aí Jesus falou, Pedro, em verdade eu te digo, que o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Eu imagino que naquela hora Pedro ficou quieto, ficou pensando, ficou pensativo, né? E quando Jesus falou, um de vocês aqui vai me trair, acho que os caras pensaram, certeza que é Pedro. Certeza que é Pedro. Pedro é muito louco, né? Deu umas extrapoladas aí às vezes, eu tenho certeza que é Pedro, né? Mas uma coisa da hora, irmão, sabe o que é? É quando os discípulos eles estavam reunidos e eles estavam discutindo entre eles quem que era o maior. Levantaram uma pauta entre eles, quem que é o maior? Aí, não, eu sou o maior, acho que eu vou ser o maior, acho que vou ficar mais perto de Jesus, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E eles discutiram entre eles quem que era o maior. Aí Jesus ficou quietinho, pegou uma bacia, pegou uma toalha, pegou água e começou a lavar o pé dos discípulos. Os caras ficaram constrangidos, não sabiam o que fazer. Falaram, não, cara, né? Porque na segunda cultura, né, judaica, o cara que lava o pé é o servo de mais baixo escalão. E Jesus, ele veio, porque Jesus ele veio para servir. Aí Jesus começou a lavar o pé dos discípulos, um por um. Por quê? Jesus falou, você quer, né, ter posição de honra? Você quer ser o maior? Então seja servo de todos. Porque no reino de Deus é tudo diferente. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o primeiro? Seja o último. O reino de Deus é assim, irmão. E aí Jesus estava lavando os pés dos discípulos. A hora que Jesus chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro falou, sai fora, Jesus. O meu pé você não lava, pelo amor de Deus. Não se rebaixa esse nível. Aí Jesus falou, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro já foi para outro nível. Então me dá um banho inteiro. Você não, então você não tem parte com você, então dá um banho inteiro. Não, Pedro, é só o pé que precisa. Porque o pé você precisa lavar constantemente. Sabe o que é isso? É o processo da santificação. Um banho inteiro Jesus vai dar em você quando você se converte. Depois você lava só o pé, se santificando dia após dia. Tá entendendo, irmão? E na última ceia, eu creio que Pedro ficou quieto. Puxa, Jesus falou que eu vou negar ele, cara. Mano, sai fora, mano. Falei que vou ser preso com ele. Acho que não acredito. Acho que ele achou que Jesus estava viajando. Porque ele confiava demais nele mesmo, irmão. Sabe? Mas ele continuou. E Jesus, depois de dar as últimas instruções, a Bíblia fala que ele cantou um hino. Depois dele ter cantado um hino, deles todos juntos terem cantado um hino, aí Jesus saiu. Só que daí Jesus saiu só com os 3 íntimos. Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João. E eles subiram um monte chamado Getsemane. Diga, Getsemane. Jesus chegou nesse monte. Olha, irmão, onde Jesus chegou nesse monte, a alma dele começou a angustiar. A alma de Jesus começou a se angustiar. Aí Jesus falou para os discípulos, olha, é o seguinte, fiquem aqui, orem comigo, rapaziada, porque o bagulho tá louco. Orem comigo aqui, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus falou, fiquem aqui e vigiem comigo. Aí beleza, eles ficaram ali, beleza, e Jesus foi orar. Aí Jesus se ajoelhou, irmãos, no meio daquela noite fria. A Bíblia fala que era uma noite fria. Jesus se ajoelhou naquela noite fria, irmãos, e ele ora e chora, ora e chora, ora e chora, e ele começa a suar, irmão, desesperado. Ele falou, Senhor Jesus, falou, Senhor Deus, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice que era esse? Que cálice era esse? Irmãos, Deus, ele tinha um cálice da ira dele para derramar sobre o ser humano. Ele ia derramar aquele cálice sobre a humanidade inteira por causa dos pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque nada que fizeram para mim e para você é pior daquilo que a gente fez para Deus. Nada do que fizeram para você é comparado com aquilo que eu e você fizemos para Deus. Porque o nosso pecado para Deus é uma ofenda profunda, irmão. A gente, irmãos, era tão pecador, somos tão pecadores, que nem mesmo o homem mais certinho do mundo podia quitar os nossos pecados. A gente é tão pecador, que nem mesmo se um anjo descesse do céu e morresse no nosso lugar, ia quitar a dívida, porque era uma dívida enorme. Sabe que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus, que era para ter caído sobre a minha e sobre a tua cabeça. Deus derramou sobre a cabeça do filho dele, por causa de mim e de você. Era desse cálice que Jesus estava, Senhor, por favor, se for possível, me passa. Mas por que Jesus estava com medo do cálice? Jesus estava com medo da chicotada que ia levar? Jesus estava com medo das açoitadas que ia levar? Jesus estava com medo das cuspidas, do soco na cara?
da cruz que ia perfurar as mãos dele, dos cravos. Jesus estava comendo a coroa de espinhos. Não. Sabe que Jesus estava angustiado porque ele ia ter que se separar do Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento o pecado da humanidade inteira estava sobre Jesus. Da humanidade inteira, irmão, estava sobre Jesus. Aí, como Deus não habita em pecado, Deus se retirou. Ia ter que se retirar de Jesus. Não pelos pecados de Jesus, porque Jesus não teve pecado, mas pelos nossos pecados. Sabe o que acontece, irmão? Jesus é o verbo vivo. A Bíblia fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus, Jesus é Deus. Jesus nunca soube que era estar longe do Pai. Essa era a angústia de Jesus, se separar do Pai. Muitas vezes a gente se separa do Pai e nem percebe, irmão. Nem percebe. Naquele momento Jesus estava angustiado até a morte. Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Porque ele não queria se separar do Pai dele. Ele falou, mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus ora e chora, e quando ele levanta para ver os 3 discípulos dele, Pedro, Tiago e João, eles foram ver como é que eles estavam dormindo. Falou, cara, eu chamei vocês para me ajudar em oração e vocês estão dormindo. E ele chamou a atenção de Pedro, ele falou, Pedro, Jesus não falou todos os discípulos, ele chamou Pedro, porque Pedro era o que tinha uma posição de líder, era o que tinha uma posição de influência, irmão. Ou seja, entenda uma coisa, irmão, se você tem uma posição de influência, onde você está, Jesus vai chamar a tua atenção primeiro. Se você é um líder, Jesus vai chamar a tua atenção primeiro, porque, irmãos, o líder puxa o resto do bando. Se você tem uma influência, você vai puxar o resto das pessoas, irmão. Tá entendendo? Jesus falou, Pedro, nenhuma hora você consegue vigiar comigo, cara. Vigia, porque verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigie. Sabe o que a gente pensa, irmãos? Que a carne é fraca, então posso pecar à vontade. Irmão, não entendeu. A Bíblia fala que a carne é fraca, não que a carne é forte. Se a carne é fraca, então vença ela. A carne é fraca, irmão. O espírito está pronto, então alimenta o teu espírito e acaba com a raça da tua carne. É isso que a Bíblia está falando, irmão. Aí Jesus volta, só que volta pior. Jesus volta mais angustiado ainda. E ele ora e chora, ele já está de cara. E naquele momento, irmãos, eu imagino o mundo espiritual inteiro, todas as forças do inferno ali em cima de Jesus, para ele desistir da cruz. Porque se Jesus nunca fosse pregado na cruz, eu e você estaríamos todos condenados ao inferno. Aí Jesus levanta e os caras estão dormindo de novo. Aí Jesus acorda eles, fala, vigiai e orai. Aí Jesus volta pior ainda, agora ele soa sangue. Jesus ele começa a orar e começa a soar sangue, irmãos. E segundo a medicina, quando uma pessoa soa sangue, é um sintoma raro de profundo estresse que a pessoa está passando. Então Jesus soou sangue. E naquele momento a Bíblia fala que Deus manda um anjo para confortá-lo. E de repente, quando Jesus volta, os caras estão dormindo de volta. Aí Jesus fala para os caras, vocês ainda estão dormindo e repousando? Né? Pode dormir agora. Sabe por quê? Porque o inimigo está vindo. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. É chegado o que me trai. Aí chegou Judas, né? Chegou Judas lá, com aquela renca dos soldados romanos, para prenderem Jesus, né? E eles perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Aí Jesus fala, eu sou ele. Aí os soldados caíram todos por terra. Caiu todo mundo por terra. Porque naquele momento Jesus não falou como homem, Jesus falou como Deus. Jesus falou, eu sou. Os caras caíram. Aí levantaram, tudo estabanado. Aí Jesus voltou a falar como homem. Aí Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. Falou, mestre, eu te saldo. Aí Jesus olha para Judas e fala, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem, cara? Com um beijo? Ele chama Judas de amigo ainda. Ele falou, amigo, o que você busca? Jesus não falou isso sendo hipócrita, sendo falso. Porque ainda mais, com a trairagem de Judas, Jesus ainda acreditava que ele podia ser amigo dele. Irmãos, mesmo com as nossas mancadas, mesmo com os nossos pecados, Jesus ainda te chama de amigo, porque ele ainda acredita que você pode ser amigo dele. Aí vieram os soldados romanos, veio Malco, para prender Jesus. Aí Pedrão já sacou uma espada e cortou a orelha do Malco. Caiu a orelha. Irmãos, eu acho que Pedro não mirou na orelha. Pedro não mirou na orelha de Malco, não, irmão. Pedro atacou para matar. Eu imagino que ele mirou na jugular de Malco. Só que no reflexo, na hora que ele desviou, pegou na orelha.
Aí pega a orelha, cai a orelha do soldado. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, põe a tua espada na bainha, porque aquele que vive pela espada também vai morrer pela espada. Aí Jesus pega a orelha do Malco e cola nele de novo. E foi. Aí era que ele foi, aconteceu uma bagunça, irmão. Tudo eles fugiram fora, saíram fora. Saiu Pedro, saiu João, saiu Tiago. E aí tem Marcos, fala que tinha um jovem lá, que estava enrolado num lençol. E a hora que os soldados pegaram nesse lençol, o jovem saiu de lá pelado, com medo de ser levado preso também. Aconteceu uma confusão lá. E Jesus foi levado. Jesus foi levado levando murro na cara, cuspida, chute. E foi levado, irmãos, até o sumo sacerdote. E Pedro foi atrás dele. Pedro foi atrás de Jesus. E a hora que Jesus chegou na presença do sumo sacerdote, eles perguntaram, né, você é o Filho de Deus? Aí Jesus falou, é para isso que eu nasci. E vocês vão ver o Filho de Deus descendo dos céus com poder e grande glória. Aí os fariseus falaram, você é um blasfemo, cuspiram na cara dele. Deram soco nele. Esborraçaram ele. E Pedro só estava ali vendo, ali de fundo. E como a noite estava fria, a Bíblia fala aqui, ó, Lucas 22, versículo 55, diz assim, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro estava lá esquentando as mãos, Jesus estava levando um tapa na cara, e Pedro estava se aquecendo na fogueira. Quantos momentos, irmão, o teu líder está levando um tapa na cara, colocando, irmãos, a vida dele a preço por você, e muitas vezes a gente está viajando. Aí chegou uma mulher e falou, você é discípulo dele, né? Falou, eu não sou mulher, você está doida, eu não sou discípulo dele. Ficou com medo, irmão. O medo se apoderou dele. Aí chegou outro, não, fala a verdade, cara, esse teu sotaque galileu te denuncia. Essa tua fala aí denuncia que você é servo de Jesus. Eu falei, eu não conheço esse homem, pelo amor de Deus. Aí chegou o outro e falou, para de mentir, cara, você é discípulo dele sim. E Mateus fala que daí Pedro começa a praguejar, Pedro começa a falar palavrão. Falei, eu não sou mais discípulo desse homem, pelo amor de Deus. Diz quando ele negou a 3ª vez, aí o galo cantou. E Jesus olhou para ele, fixamente nos olhos. Pedro olhou para Jesus e lembrou do que Jesus falou para ele. O galo cantou e Pedro saiu dali chorando amargamente, cara. Chorou amargamente. Ficou de cara. Saiu fora. E aí Jesus, ele foi, irmãos, crucificado. No outro dia, Jesus foi sentenciado à morte por Pilatos. A multidão gritava, solte Barrabás, crucifique Jesus, solte Barrabás, crucifique Jesus. E Pedro não estava lá. No outro dia, Jesus levou uma coroa de espinhos. Segundo a história, 9 horas da manhã, Jesus foi pregado naquela cruz e Pedro não estava lá. E depois ele foi sepultado. E Pedro também não estava lá. Estava com medo dos judeus e dos soldados romanos. Irmãos, pare para pensar como é que estava a cabeça de Pedro. Pedro, ele saiu chorando amargamente. Ele falou, cara, eu sou um miserável. Eu falei que eu ia ser preso e ia morrer com ele. E agora eu acabei de negar. Eu sou um miserável, cara. Sou um miserável. E Pedro saiu fora. Saiu fora e ele partiu para Galileia. De onde eles estavam para Galileia era mais ou menos uns 100 quilômetros. E Pedro foi a pé por esses dias. Imagina, irmão, cada pernada que Pedro dava, era uma fisgada na alma dele. Ele falou, eu traí Jesus, eu traí Jesus, eu traí Jesus, pelo amor de Deus. Eu neguei 3 anos de discipulado. Eu joguei fora 3 anos da minha vida.
Acabou, eu não vou ser mais discípulo. Pedro naquele momento não se sentia mais discípulo. Pedro naquele momento falou, acabou meu sonho, eu vou abandonar meu ministério, vou abandonar minha caminhada, eu não sirvo para ser homem de Deus, é muito complicado, eu sou um miserável mesmo. E voltou a pescar. E quando ele falou, vou pescar, o discípulo falou, nós também vamos com você, porque quando um líder, ele decide ficar desanimado, os liderados também vão ficar desanimados. E ele falou, vou pescar, eles falaram, nós também vamos com você. E eles foram. Sabe o que Pedro estava falando? Vou voltar lá para onde Jesus me chamou, porque eu não sirvo mais para ser o que ele me chamou para ser. Vou voltar para a minha profissão antiga, vou voltar para a minha vida antiga, porque eu não sirvo mais. Eu não consigo acreditar em mim. Sabe o que Pedro tinha? Sabe que quando os discípulos estavam no barco, e Jesus estava andando sobre as águas, eles se assustaram, acharam que era um fantasma, aí eles falaram, não tema, sou eu. Aí Pedro falou, se é você mesmo, deixa eu andar em cima das águas com você. Aí Jesus falou, vem. Aí Pedro começou a andar em cima das águas com Jesus. Aí a hora que Pedro, ele viu o mar profundo, viu Jesus, ele teve medo, ele começou a afundar. Ele falou, mestre, me salva. Aí Jesus veio, ergueu Pedro de volta e falou, homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe por que Pedro afundou, irmão? Não era porque ele não acreditava em Deus, porque ele falou, Senhor, me salva. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele não acreditava que Deus acreditava nele. Pedro, ele não conseguia acreditar que Deus botava fé nele. Sabe por que às vezes você desanima na fé, irmão? Porque você não acredita que Deus acredita em você. E Deus, ele sim, acredita em você. E Pedro voltou a pescar. Então chegou o dia que Jesus, ele ressuscitou, irmãos. Jesus, ele ressuscitou. Tragada foi a morte pela vida. As mulheres viram Jesus. Então apareceu um anjo e falou, ó, avisem os discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou. Por que ele fala e a Pedro? Por que ele falou, avisem os discípulos e a Pedro? Por que eles citam o nome de Pedro? Porque Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, ele não se sentia mais um discípulo. Por isso que o anjo falou, avisem os discípulos e a Pedro. Porque se avisassem os discípulos, o Pedro não ia nem estar perto. Então foi. E quando eles estavam pescando, irmãos, Jesus apareceu lá, na beira da praia, ressuscitado. E como de costume eles não pegaram nada a noite inteira. Repetiu essa história, irmão, não pegaram nada. Ele estava lá pescando. Aí Jesus chegou bem de boinha, na maciota, assou um peixe, estava lá assando um peixe bem de boa. Aí os discípulos olharam lá, falaram, ih, cara, Jesus que está lá, mano. Jesus está lá assando peixe. Falou ali, Pedro, ali, ó, Jesus. Aí Pedro ficou impactado, né? Aí Jesus falou para eles, ó, joga a rede do outro lado. Aí eles jogaram do outro lado e pegaram um monte de peixe. Aí eles chegaram, Pedro se jogou na água, se vestiu e foi lá pertinho de Jesus. Aí nós chegamos, irmãos, para o texto-chave que a gente leu em João, capítulo 21. Aí, então a Bíblia fala que depois que eles jantaram, imagine como foi essa janta, irmão. Os caras jantando lá, aquele silêncio meio estranho, os caras olhando para Jesus, cara, Jesus ressuscitou, mano. Ele morreu, ressuscitou, cara. Aquele silêncio, jantando os peixes. Aí depois que eles jantaram, eu imagino que Jesus chamou Pedro de cantinho. Vem aqui, Pedro. Vem aqui de cantinho para nós levar uma ideia. Aí Pedro, cabreiro, de cara. Aí Jesus olhou bem no olho de Pedro e falou, Pedro, você me ama, cara? Aí ele falou, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele falou, então apacenta os meus cordeiros. Aí ele falou pela segunda vez, Pedro, você me ama, cara? Ele falou, Senhor, eu te amo. Aí ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele falou pela terceira vez, Pedro, você me ama, cara? Ele falou, Senhor, Pedro se entristeceu, você sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Então Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus, ele estava restaurando Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Pedro teve que confessar Jesus novamente. Sabe? Então, irmãos, para cada mancada que você tiver, para cada vez que você negou o nome de Jesus, Deus tem uma nova oportunidade para você se redimir na presença dEle. Deus tem uma nova oportunidade para a tua vida, para a tua alma. Ou seja, se aquilo, irmãos, fosse um jogo entre Pedro e o inferno, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, estava 3-0 para o inferno contra Pedro. Aí Jesus falou assim, tu me amas, eu te amo, Jesus, 3-1, Pedro. Tu me amas, eu te amo, Jesus, 3-2, Pedro.
tu me amas, você sabe que eu te amo, Jesus. 3-3, Pedro. Aí Jesus falou, Pedro, agora segue-me. 4-3, Pedro. Mas, irmãos, no texto original tem algo que a gente não consegue ver aqui. Sabe por quê? Quando Jesus fala, tu me amas, Jesus usou o verbo do grego agape. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, agapas-me. Sabe o que é agape? É o amor incondicional, é o amor por Deus, é o amor muito louco. Jesus estava perguntando se Pedro amava ele dessa forma. Só que Pedro não respondeu que ele amava Jesus ágape. Jesus falou, eu te amo filéu. O que é filéu? Filéu é um amor, só que não é esse amor ágape, é um amor tipo entre irmãos, é um amor pessoal, sabe? Ou seja, se fosse mais para hoje em dia, Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto muito de você. Imagine, irmão, tua esposa falar para você, você me ama? Eu tenho muita consideração por você. Aí Jesus falou pela segunda vez, Pedro, agapas-me, Senhor, eu só gosto de você. Aí Jesus mudou a pergunta, então Pedro, pelo menos você gosta de mim? Senhor, você sabe, eu não posso falar outra coisa, eu gosto do Senhor. Sabe por que Jesus falou isso? Você me ama mais do que estes? Jesus não estava fazendo um campeonato, quem que me ama mais, não. Sabe por quê? Porque lá na última ceia, Pedro tinha falado que amava Jesus mais do que eles. Pedro falou, eles, por mais que te deixem, eu não vou te deixar, Jesus. Eles, por mais, que dêem mancada, eu não vou dar mancada com você, porque eu te amo, eu estou disposto a ser preso e morrer com você. Só que sabe por que Pedro não falou que amava ágape? Porque ele sabia que ele não era capaz daquilo. Falou, cara, lá atrás eu falei isso e dei mancada. Então eu sei que eu não te amo a esse ponto, Jesus. Por isso que eu só gosto de você. Então naquele momento, Pedro confessou, e Jesus assim capacitou Pedro para lá na frente amar muito mais Jesus e fazer muito mais por ele. E agora, irmãos, a gente chega no versículo chave, que é o seguinte, 18, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Irmãos, o segundo ponto é o seguinte, basta ter um coração tratável, que Cristo te usará. Sabe qual é a maior doideira de Pedro? É que ele deixava o coração dele ser tratado pelo Senhor. Irmão, se o teu coração for tratado, se você deixar os líderes apacentarem você, os líderes homens de Deus, se você deixar Jesus trabalhar no teu coração, Jesus vai te transformar numa pessoa totalmente guiada pela vontade dele. Se você deixar ele tratar. Agora, quando o homem não é tratável, irmãos, não tem o que fazer, porque ele não deixa o instrumento cirúrgico entrar dentro dele, para tirar aquilo que está matando ele. Então ele vai morrer cada vez mais aos poucos, porque ele não deixa ninguém tratar ele. Mas quando o homem é tratável, irmão, Jesus usa esse cara. Então, irmãos, essa noite, seja uma pessoa tratável, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu li esse versículo 18, me bugava a mente, falava, que mistério que é esse, cara? Que doideira que é essa? Eu não entendia nada. Mas a resposta está no 19, que diz o seguinte, e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isso, disse-lhe, segue-me. O que aconteceu, irmãos? Jesus olhou para Pedro e falou, agora, cara, eu vou entregar um manto para você. Em verdade eu te digo, que quando você era mais jovem, ou seja, quando você era imaturo, você se cingia, você ia para onde você queria. Você vai se cingir e ia para onde você queria. Mas agora que você alcançou a maturidade, você vai estender as tuas mãos, outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer ir. Sabe o que está acontecendo, irmão? Quando você é guiado pela vontade de Deus, entenda uma coisa, para onde você quer ir não importa, o que importa é para onde Cristo quer que você vá. Sabe o que está acontecendo? Quando você era imaturo, quando você não sabia de Jesus, a gente ia para onde queria, a qualquer hora, a gente não estava nem aí para as coisas de Deus, e a gente era imaturo e não estava nem aí, mas agora que você alcançou a maturidade e sabe quem Cristo é, você estende a mão, Ele te cinge, Ele te leva para onde você não quer ir, Ele te empurra para um propósito que é inevitável que você não cumpra esse propósito. Essa é a doideira, irmão, você não anda mais para onde você quer ir, porque aonde eu quero ir e aonde você quer ir, são destinos de morte. Provérbios fala que há o caminho aos olhos do homem que parecem bons, mas no final é um abismo, é um caminho para a morte. Então onde a gente acha que é bom, onde eu acho que é bom, é um caminho de morte, e quando você alcança a maturidade, Jesus fala, não cara, o teu caminho não, eu vou te empurrar para o meu caminho, aonde a princípio você não quer ir, mas você vai saber que lá na frente você vai alcançar a vida eterna.
Essa é a doideira. E ele falou, e disse isso significando com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Irmãos, no ano 62, depois de Cristo, houve uma tragédia em Roma. Pegou fogo na cidade de Roma, irmãos. A cidade inteira pegou fogo. E o imperador Nero, que era um demoniado, odiava os crentes, ele aproveitou essa ocasião para colocar a culpa do incêndio que aconteceu em Roma nos cristãos. Aí começou, irmãos, a mais sangrenta perseguição contra a igreja. Cristãos eram jogados em óleo fervente, cristãos eram jogados, irmãos, no Coliseu para ser devorado por leões, cristãos eram queimados vivos para iluminar a cidade de Roma. Era, irmãos, uma matança contra os cristãos aconteceu nessa época. E nessa época, irmãos, 2 principais líderes do evangelho foram presos, que foi Pedro e foi Paulo. Pedro e Paulo foram presos nessa época. Paulo, irmãos, como ele era um cidadão romano, ele foi condenado à morte por decapitação, cortaram a cabeça dele fora, na espadada. Apesar de ser uma morte bem feia, era rápida, você não sentia muita coisa. Agora Pedro, como não era cidadão romano, era um homem comum, ele foi condenado a uma morte mais dolorida. Claro, você vai ser crucificado, Pedro. Porque, irmãos, não foi só Jesus e os 2 ladrões que foram crucificados, foram muitas outras pessoas na época, porque a crucificação era um tipo mais desonroso, irmãos, mas era eficaz para matar na época. E o soldado romano era especialista em matar. Só que sabe o que aconteceu, irmãos? Aqui, Pedro, ele estava muito cheio dele mesmo, Jesus tratou ele. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? No capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, Jesus, ele sobe para o céu e fala, ó, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder e de fogo. Ou seja, não queira sair pregando agora que não vai dar boa, fique e espere que eu vou revestir vocês do Espírito Santo. E eles ficaram lá. E naquele momento o Espírito Santo veio como uma rajada de fogo, possuiu todo mundo que estava naquela casa. Eles começaram a falar línguas repartidas, começaram a profetizar. E naquele momento o pregador selecionado da noite foi Pedro. E Pedro já não estava mais como antes. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo e ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele falou, sabe o que vocês estão vendo? Eles não estão bêbados não. Isso aqui é o poder de Deus se manifestando na vida deles. É o que está escrito lá no profeta Joel, que nos últimos dias Deus vai derramar o poder dele sobre toda a carne. Esse aqui é o poder daquele homem que vocês crucificaram lá naquela cruz, que vocês falaram que ele era um blasfemo, mas ele era o Filho de Deus, e ele tem um plano na vida de vocês. E naquele momento, Pedro ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Aquilo que Deus te prometeu, por mais que demore 3 anos, Deus vai cumprir em um dia só. Pedro pescou 3.000 almas, e lá se cumpriu o que Jesus falou para ele, lá no comecinho da caminhada, você vai ser pescador de homens. Foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos. E Pedro começou a caminhada dele, muito louco, pregava. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava as pessoas, de tão cheio do Espírito Santo que esse homem ficou. Naquele momento, Pedro virou um gigante espiritual nas mãos do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando você acha que não pode, quando você está com vontade de desistir, quando você está com vontade de abandonar tudo, quando você está com vergonha, quem sabe, irmão, você entrou aqui nessa noite com vergonha de Deus por ter pecado, você, irmãos, pode ser como Pedro foi, cheio do Espírito Santo. É só você ser tratável e deixar Deus trabalhar na sua vida. Sabe como Pedro foi? Condenado à morte, crucificado. Só que, irmãos, Pedro já não era mais o mesmo. Ali Pedro, ele pôde cumprir o que ele falou para Jesus lá atrás. Pedro, ele foi de cabeça erguida rumo à morte. E ele foi açoitado. A hora que chegaram no momento de crucificar ele, sabe o que ele falou? Vamos me crucificar, beleza, mas faz o seguinte, vira a cruz de ponta cabeça. Porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. A história fala que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como Jesus morreu. E ele morreu, irmãos, de uma hemorragia cerebral, porque o sangue desceu para a cabeça. Sabe o que acontece, irmão? A recompensa de quem busca Deus não é na terra. Ah, mas meu Deus do céu, que os homens morreram de uma forma muito trágica, parece que Satanás ganhou. Satanás não ganhou, porque o que o Satanás mais queria era que as pessoas amem suas próprias vidas. Mas Pedro não amava mais a vida dele. Quando Pedro amava a vida dele, ele negou Jesus lá atrás. Mas Pedro chegou a um ponto onde ele não conseguia mais amar a vida dele. E ele falou, vira a cruz de pão na cabeça, porque eu vou morrer pelo meu mestre. E naquele momento, Pedro ofereceu a vida dele ao Senhor.
Um homem, irmãos, totalmente improvável. Um homem onde pessoas normais não davam nada para ele. Se tornou um dos principais homens para inspirar a tua fé e a minha fé. Um dos principais homens que através do sangue desse homem ajudou essa palavra aqui, ó, está na nossa mão. Irmãos, às vezes você olha para você, ninguém acredita em mim, eu sou um rejeitado, eu sou uma rejeitada. Meu pai me abandonou, eu não sei a tua história, cara. Mas por mais que as pessoas não acreditem em você, Deus acredita em você. Deus olha para você e fala, cara, você não faz ideia do que eu tenho para fazer na tua vida, cara. Você não faz ideia. O meu sangue naquela cruz, irmão, não foi em vão. O sangue naquela cruz foi por você. Foi por você, irmão. Cada humilhada, cada tapa na cara que Jesus recebeu pelo soldado romano, não foi à toa. Foi por você sim, irmão. Porque Ele ama você e Ele tem uma obra muito grande na tua vida, como Ele fez na vida de Pedro. Porque por mais que as pessoas não acreditassem em você, Jesus sempre acredita em você. Eu vou falar para você essa noite, irmãos, eu já estou encerrando. Eu sou Pedro. Você é Pedro. Irmãos, as pessoas não tinham muita coisa para dar para mim. Mas Jesus olhou para mim e falou, eu quero esse. Jesus olhou para mim e falou, eu quero esse piá. Irmãos, eu era um cara extremamente tímido, irmãos. Eu era um cara totalmente retraído. Eu nunca me imaginei subir em cima do altar para pregar a palavra, nunca. Nunca me imaginei, irmãos, subir com ousadia para falar sobre Jesus. Porque eu crescia com um espírito de inferioridade dentro de mim. Com 12 anos, eu fiquei com uma depressão profunda, eu quase passei uma faca na minha garganta. Porque o diabo queria me ceifar, irmão. Mas Deus falou, cara, você é tratável. Eu tenho algo com você. Agora você pode estar aí querendo desistir de tudo, mas lá na frente você vai ver o que eu vou fazer. E Jesus me pegou, irmãos. E desde quando Jesus me pegou, a minha vida nunca mais foi a mesma, cara. Sabe por quê, irmão? Às vezes você está aqui, às vezes você nem sabe como que você conseguiu estar aqui. Mas deixa eu falar para você, irmão, não é uma vida religiosa que Jesus chama você para seguir. Pedro, se fosse por religião, ele nunca, jamais teria chegado a esse ponto. Pedro chegou a esse ponto por amor a Jesus. Jesus não chama você para ser um religioso quadrado. Jesus chama você para ser um homem cheio do Espírito Santo. Jesus chama você para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. O que vai libertar, mano, o Brasil não são ideias nem filosofias humanas. O que vai libertar o Brasil é o sangue de Cristo. O que vai libertar a tua família é o testemunho daquilo que Deus vai fazer com você. Porque dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus, que só vai ser preenchido quando Jesus entrar lá dentro. Você pode ir para balada, você pode tomar um gole, você pode usar uma droga, nunca vai saciar, e no outro dia você vai estar triste de novo, porque essa tua tristeza só vai ser sarada quando Jesus habitar dentro de você. E quando Jesus pega um homem, ele movimenta a terra. Quando você deixa Jesus entrar dentro de você, Ele movimenta a terra, porque você não é mais um homem comum, mais um homem carnal, você é um homem que por onde você pisa, você vai manifestar a glória de Deus. Essa semana na loja, irmãos, eu estava lá na loja, lendo a Bíblia, no livro de Atos, eu estava lendo sobre Paulo, aí chegou uns piazinhos lá na frente da loja, uns pré-adolescentes, uns 14, 13 anos, tocando funk lá, tirando, e chamaram meu irmão, Kaique lá, falou uns negócios com ele. Eu já fiquei incomodado, irmão. Estava lendo a Bíblia lá, os caras vinham tocando funk lá. Aí fiquei olhando, dei uma olhada assim, continuei lendo, dei outra olhada. Aí o Kaique já olhou para mim, viu que eu estava incomodado. Ele falou, vai lá, Rua, vai lá, Rua, vai lá. Aí eu levantei, fechei a Bíblia, cheguei lá perto dos piores, os meio que se assustaram. Eu falei, e aí, mano, conhece Jesus? Eu, como assim? Conhece Jesus ou não, cara? Eu conheço. Falei, pois é, ele morreu por você. Cara, e comecei a pregar para os caras. Comecei a falar que Jesus fez na minha vida, né? Falei, qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome, cara? Meu nome é Alan. Falei, Deus tem um projeto na tua vida, cara. Falei, o sangue de Cristo foi por você, mano. Não seja mais um que está indo de rica pro inferno. Seja um cara que vai ser diferente, mano. Seja alguém, mano, que vai manifestar a glória de Deus na terra. E eu comecei a pregar aqueles piá. Tinha uma mulher no ponto, olhou para mim e falou, muito bonito o que você está falando para eles. Eu olhei assim para ela, irmão, não falei nada. Só o olhar que eu dei para ela, já pregou para ela. Continuei pregando. Eu falei, rapaziada, na hora que você chegar em casa, dobra o joelho de vocês, peça perdão para Deus. Às vezes a gente, Jesus morreu na cruz por mim, continua a mesma vida. Jesus me perdoa. Não, irmão, não é assim que funciona. Jesus só perdoa você se você se arrepender. Deus não perdoa aquele que não está disposto a largar pecado. Deus só perdoa aquele que está disposto a mudar de vida. Aí eu voltei para a loja, com uma paz no coração, consegui pregar. Irmão,
Aí a Evelyn, minha cunhada, olhou para mim e falou, já evangelizou, né? Falei, isso aí, cara. Falei, estava lendo Atos ali, vi que Paulo era bem louco. O que adianta eu ler se não for igual o cara? É assim, irmão, o que adianta a gente ouvir de Pedro se a gente não vai ser igual a ele? Ouse ser igual a ele. Ah, mas ele está na Bíblia, mas era homem comum igual eu e você, cara. Jesus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Último testemunho para finalizar, irmão. Último testemunho para finalizar. O louvor pode vir junto também. Esses dias eu estava lá na loja também, chegou um cara, noia, chegou para mim lá e queria me vender um fone por R$30. Já achei esquisito, né? Deu um fone por R$30. Olhei para ele e falei, cara, o que você vai fazer com esse fone aí? O que você vai fazer com o dinheiro? Falei, cara, eu vou comprar uma parada para mim e vou tirar uma carreira. Falei, tirar uma carreira. Falei, irmão, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem algo para a tua vida. Aí aquele cara me tirou, falou, cara, você vai falar de Deus para mim? Sai fora. Os outros caras já falaram de Deus também, não sei o quê. Saiu fora, o cara me tirou. Irmão, me deu uma ira santa. Falei, tá tirando, cara? Falar de Jesus pro cara, o cara me tirou, mano. Né? Entrei pra oficina de cara já, sabe? Aí eu fiquei pensando, puxa, eu devia ter falado mais uma coisa pra esse cara. Aí beleza, eu fiquei lá, saí lá na frente da oficina, fiquei pensante, né? Aí eu vi que ele estava voltando, ele tentou vender para uns, e esses uns não quiseram comprar. A hora que ele estava voltando, irmão, eu fiquei corajoso. Eu saí lá na frente da oficina, olhei bem para ele e dei um brado no meio da rua. Eu falei, ele morreu na cruz por você. Ele ficou assustado. Eu falei, aquele sangue verteu por você no madeiro. Mesmo que você não aceite, ele te aceitou naquele dia. Basta você deixar que o sangue de Cristo lave você do teu pecado. Aquele cara ficou impactado, se ajoelhou na frente da oficina e falou, me perdoa, eu quero Jesus. Depois ele me procurou e falou, cara, aquele lá que você falou pra mim me ajudou, irmão. Sabe por quê, irmão? Eu não falo isso porque eu sou um cara, não. Eu falo isso porque eu sou um cara que foi alcançado por Jesus. E você também pode ser uma pessoa que foi alcançada por Jesus. Fique em pé, irmão.